E estamos de volta, querido rádio ouvinte da Tridimensional Web Rádio, com o nosso programa Caminhos de Fé, neste dia 28 de outubro do ano de 2025, aqui na Tridimensional Web Rádio. E hoje, no nosso Momento Pascom, nós temos, tão próximo agora, a nossa jornada diocesana da juventude. Nós tivemos no programa passado o EJC, Encontro de Jovens com Cristo, e hoje nós iremos receber aqui o grupo Jovem Maranatá, lá da paróquia São Benedito. E Maranatá, que é uma palavra em aramaico que significa Vem Senhor. É uma expressão usada pelos primeiros cristãos, que é uma expressão de invocação. Eles sempre invocavam, vem Senhor, no sentido de uma segunda vinda do Cristo e no sentido de uma presença dele na vida deles diante dos desafios dos primeiros cristãos, que eram originários do judaísmo. Por isso a palavra usada era Maranatá, que em aramaico, e essa palavra é aramaico, significa Vem, Senhor. Paulo vai usar ela na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. E no livro do Apocalipse, atribuído a João, ela está também no capítulo 22, versículo 20. Vem, Senhor, Maranatá. Então eu estou aqui com o Samuel e o Guilherme, eles vão se apresentar daqui a pouco para você, querido rádio ouvinte. Então a gente faz aquele bate-papo para a gente conhecer o grupo de Jovem Maranatá, conhecer como surgiu, a visão, o que eles querem alcançar. Nós vamos discorrendo esse bate-papo junto com eles aqui. Cristo, falando para vocês, vive e nos ama infinitamente. E o seu amor não está condicionado pelas nossas quedas ou pelos nossos erros e acertos. Ele que deu sua vida por nós não espera pela nossa perfeição para nos amar. Simplesmente Cristo nos ama. Não condicionemos também nós a abertura ao seu amor à nossa perfeição, pois nós não o somos e nem seremos nesta vida temporal. Simplesmente nos deixemos ser amados. Por isso devemos sempre invocar, vem Senhor, Maranatá. Vem Senhor, vem suprir as minhas ausências. Vem Senhor alimentar a minha fé, minha esperança, a minha coragem e o meu amor. Vem Senhor curar as minhas feridas, sarar as minhas dores. Vem Senhor amar-me. Vem, Senhor, restaurar-me. Essa é a beleza desta linda palavra que esse grupo de jovens resolveu adotar como nome. Grupo de Jovem Maranatá. Então, é essa súplica, é esse grito, é essa expressão em aramaico, na língua da origem da Sagrada Escritura no seu Antigo Testamento, de uma invocação daquele que é o nosso Deus. Vem, Senhor. Então, nós poderíamos dizer que nós estamos aqui com um grupo de jovem, vem, Senhor, que tem essa invocação muito bonita. Então, vou primeiramente pedir para que vocês se apresentem, Podem estar se apresentando, vou ligar os microfones aqui, senão não vai sair. Podem estar se apresentando, por favor. Boa noite a todos os queridos ouvintes, Geraldo Flávio. Me chamo Samuel, sou coordenador de alguns ministérios do Grupo Maranatá. Estou na renovação já faz alguns anos, sou jovem e estou aqui para poder representar o Maranatá, poder mostrar esse chamado. Amém. Boa noite, Geraldo, boa noite, Samuel, boa noite, caros ouvintes. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu me chamo Guilherme, eu tenho 27 anos e participei aí durante a maior parte desse ano do Grupo Maranatá também.
há mais ou menos 1 mês e meio eu me mudei. Eu não participo mais no Maranata, mas eu tive uma experiência muito linda nesse grupo de oração, e esse grupo de oração me marcou muito. Tenho ainda muitas saudades da paróquia, do grupo de jovens, e tem sido uma bênção, né? Ter participado do Maranata, ter vivido essa experiência, e também hoje é uma bênção também participar desse programa. Pois é, gente, eu até não falei no início, mas o grupo de jovem Maranata, ele é um grupo de jovem ligado à renovação carismática católica. Foi aqui, nesse momento, Pascom foi os primeiros a vir aqui expor, né? Fizeram quase que um grupo de oração aqui conosco. Então a renovação carismática tem esse carisma de trabalhar pela efusão e batismo no Espírito Santo, os dons e carismas. Trabalhar esses dons e carisma em prol dos irmãos, num grupo de oração que tem esse olhar voltado para o Espírito Santo, para essa ação do Espírito Santo, mas num grupo de muita alegria, de muito louvor a Deus, onde se canta muito, muito se louva muito a Deus, onde se tem muita intimidade, com uma busca de intimidade com a palavra e uma intimidade de oração, onde se suplica, né? Vem, Senhor, curar, vem, Senhor, transformar. Pergunto para vocês agora, para vocês aí, vocês respondem, vai dividindo a resposta entre vocês, mas como surgiu o Grupo Maranata? Eu queria saber como é que foi a ideia de surgir esse grupo, se havia alguma coisa antes que deu incentivo para o grupo começar, né? Porque eu vou deixar vocês contar, porque eu conheço ali o trabalho do grupo que tinha antes de vocês, e com certeza vocês se inspiraram nele para chegar no Grupo Maranata. Por favor. Certo, então, eu acho que melhor eu começar, porque eu sou, né, tenho mais experiência, né, assim, eu sou um pouco mais velho. Gente, eu tenho quase idade para ser pai do Samuel. Vocês não têm noção. O Samuel, ele tem carinha assim, mas ele é bem novinho, graças a Deus. Começou a caminhada dele bem jovem. O Grupo Maranata, ele surge dentro da renovação carismática. Como surgiu a renovação carismática? De uma forma bem carismática. A renovação carismática, por si, ela surge de um mover do Espírito Santo. Ela surge com o Espírito Santo suscitando no coração, primeiro dos jovens, desde as primeiras experiências em Duquesne, nos Estados Unidos, que a gente conhece bem. Desde esse momento, o Espírito Santo, ele dá o primeiro passo. O Espírito Santo é quem nos chama. A gente até vê na palavra de Deus, lá na carta de São João, dizer assim, que nós amamos porque Deus nos amou por primeiro. E Deus tem nos honrado, e Deus tem nos suscitado esse carisma, esse grupo de oração que surgiu de um sonho do amor de Deus. O grupo de oração jovem da Paróquia São Benedito, antigamente existia já esse mover do Espírito no grupo JUC, que muitos conheciam. JUC, que significa Jovens Unidos com Cristo. Ele foi um primeiro grupo assim do começo da renovação carismática, lá de 1900 e alguma coisa, que assim eu não era nem nascido, já havia surgido este grupo de jovens chamado JUC. Então ele veio primeiro com uma primeira geração, que inclusive dela participou alguns pais e mães de alguns dos participantes do grupo, dos primeiros servos, e eles começaram então a rezar, né? Eu não sei exatamente dessa primeira geração qual foi a história, mas então depois surgiram algumas divisões, surgiram novas missões, algumas pessoas do grupo foram fundar outro grupo, outros movimentos, e então claramente que uma paróquia que viveu tanto tempo com essa graça, com a graça desse grupo de jovens, ela ficava meio assim, meio carente, assim. Os jovens têm sede de Deus. Então, daí surge outra geração de JUC, dos Jovens Unidos com Cristo, e dessa geração eu já participei.
ali nos últimos anos, ali desde 2017, 2018, eu participava. Pessoas assim que eu consigo lembrar que participavam na época era a Lorraine, lá da paróquia São Benedito, a Lawanda, o Gabriel Maciel, a Daniela, e, enfim, o Sidney, né, que foi, né, tão amado pela nossa paróquia. Enfim, tantas pessoas continuaram então esse sonho de Deus, mas que um dia, infelizmente, teve que ser fechado. Ali, as portas ali da época da pandemia e todos aqueles problemas que aconteceram, um pouquinho antes, foi fechado o grupo. Infelizmente, o grupo de oração foi fechado e a gente ficou meio perdido, né? Algumas das pessoas, assim, pararam de participar do grupo de oração, algumas pessoas foram para outros grupos de oração, né? Talvez até os nomes que eu citei aqui as pessoas conheçam de outros grupos de oração hoje, inclusive eu mesmo. Hoje eu participo do grupo de jovens de outra paróquia, e só que, né, o jovem ele nunca deixa de querer buscar a Deus, né? O jovem ele nunca deixa de querer servir, de querer se encontrar com Deus, especialmente o jovem, né? Então, é óbvio que continuou ainda esse desejo, né, essa necessidade de falar da palavra de Deus, de viver a experiência do batismo no Espírito Santo. E daí então dessa necessidade, desse, vamos dizer, esse vazio que veio até mesmo depois da volta da pandemia, então surgiram outras pessoas, outra geração que no começo se chamou Juque, né? Eu acho que essa parte aí, depois da pandemia, quem vai saber explicar melhor é o Samuel. Agora eu passo a palavra. Após a pandemia, suscitou no coração de alguns jovens a volta deste grupo de oração, o Juque. Até porque um dos jovens que o coração foi suscitado era filho dos ex-participantes, a Mariane Trindade. E ela, com a sua boa vontade, buscou outros jovens para poder reavivar este grupo de oração. E começamos nos encontrando no centro catequético da paróquia São Benedito. E como éramos muito jovens, tínhamos pouco conhecimento em relação à renovação carismática, o ministério jovem, graças a Deus tivemos a ajuda do pessoal da renovação carismática, do ministério jovem. Até agradeço ao Lérica, a Gabriela e os outros servos que nos ajudaram, e fez com que tivesse início ao seminário de vida, com que várias pessoas tivessem a formação, conhecessem os ministérios de música, comunicação, pregação. E foi a partir disso que o grupo passou a ser chamado de Maranata, também conhecido como Vem Senhor, com esse chamado de querer buscar cada vez mais a presença de Jesus, a presença de Deus nessa paróquia tão querida, cheia de jovens, cheia de vida. E a partir disso, o grupo foi cada vez caminhando sozinho, com novos participantes, novos servos, mudando de identidade visual, mudando de local, aumentando a quantidade tanto de pessoas. E aqui estamos hoje, tanto na rádio, representando o nosso grupo, que é um grupo que passou por diversas situações, dentre elas boas, ruins, mas que representam de forma muito carinhosa, de forma verdadeira, o verdadeiro sentido de um católico, de um jovem fervoroso, carismático. E a partir disso que a gente pode falar que o Maranata, ele sim chama Vem Senhor Jesus a cada passo, a cada palavra. Uhum. Eu queria só... eu acho que faltou um pedaço aí. Antes ele se chamava Juque? Isso, antes ele se chamava Juque. Até porque os meninos que começaram, eu me incluo neles, a gente quis, a princípio, reabrir o Juque. Mas vimos que o grupo necessitava de novas identidades, até porque já era uma nova geração, novas pessoas,
novos motivos para seguir, até porque a gente havia passado por uma pandemia, um momento muito difícil, e queríamos que este grupo tivesse uma nova identidade. E foi a partir disso que houve essa mudança de identidade visual, de outras coisas. E como surgiu o nome? Olha, nós estávamos como Juque, de repente a gente está ali, quer uma identidade nova. E como surgiu, né? Foi no momento de oração, alguém que deu uma dica? Como surgiu esse nome que é tão lindo, né? Vem, Senhor, Maranata. Assim, eu acho bem legal essa parte da história do Maranata, porque nos primeiros encontros, assim, ele era um grupo, assim, meio sem identidade. Era um grupo, assim, meio que veio ali óbvio, Deus já tinha um plano, né, para eles, mas eu digo eles porque nessa época eu ainda não estava, eu ainda não participava do Maranata, mas eu via surgindo aí esse grupo e assim, mas ninguém sabia o que era, o que querem, o que buscam, e era um grupo assim tinha muito mais brincadeiras, né, era um grupo assim muito mais assim, sem uma cara própria. Então, esse primeiro encontro, né, essas primeiras formações, elas deram uma vida, né, para o grupo de oração. Foi a partir dessas formações que nós, servos do Maranata, sim, começávamos a nos encontrar em adorações, pregações, reuniões, onde a cada reunião que passava, a gente decidia a identidade, a cor, o que simbolizava o nosso grupo, o nome. E foi a partir dessa convenção que eu posso dizer, porque foi de forma certeira o nome Maranata, o nome de querer chamar o Senhor a todo momento. E eu me alegro muito pelo nome, porque onde passamos, pelas paróquias que passamos, nós somos conhecidos pelo nome Maranata. É este nome que nos identifica, é este nome que mostra que estamos ali presentes, querendo a presença do Senhor. E não foi por um acaso, foi por vontade de Deus. Porque naquele momento que um dos céus falou, é Maranata, todos tinham total certeza que seria aquele nome. Que bom. Pergunto para vocês agora, assim, qual o objetivo, o que visa alcançar o grupo Maranata? Qual o objetivo dele de evangelização? Alcançar, a gente sabe hoje que nós vivemos em tempos de tantas coisas oferecidas à juventude, mas o grupo tem um olhar para essa juventude. Qual o olhar que o grupo tem para alcançar essa juventude, para que ela possa fazer essa experiência com Jesus, essa experiência com Deus, essa experiência com Cristo, essa experiência transformadora que a gente vê nos olhos de vocês, no sorriso que aconteceu na vida de vocês? Sim. O Grupo Jovem Maranata, ele, desde o princípio das formações, sempre buscávamos mostrar esse sorriso, mostrar essa vontade, esse calor, este fogo do Espírito Santo. E foi a partir disso que decidimos que o Maranata, ele seria conhecido por essa busca pela vontade, essa busca pela presença, de poder representar, não só com brincadeiras, mas representar esse coração jovem, esse coração que bate cada vez mais forte, cada vez mais quente. E, diferente de muitos movimentos, nós buscamos não apenas levar os jovens da maneira lúdica aos caminhos do catolicismo, mas também formar, mostrar para eles os caminhos que devemos seguir a partir das pregações, mas também não deixar de ser jovem, buscar as animações, cantar, pular, dançar, e mostrar que dá sim para ser jovem, dá sim para ser cristão, dá sim para ser católico, sendo feliz, estando em um grupo jovem, o que é muito difícil hoje, porque nos deparamos com diversas dificuldades, nos deparamos com complicações no caminho do jovem cristão hoje, o qual às vezes não tem um caminho para seguir. E é onde entra o Maranata, um grupo aberto, onde está ali com as portas abertas para qualquer um, para poder falar, olha, Deus está aqui, Deus te quer, Deus está pronto para ver o seu sorriso, para poder sentir o seu abraço. E o que eu acho bonito no grupo de oração da Renovação Carismática, e
Grupo Maranata é um grupo da renovação, um grupo mais voltado para jovens, mas um grupo de renovação é o acolhimento. É quando você chega para o grupo de oração que tem alguém sorrindo para te acolher, né? E a gente vê isso com mais clareza ainda na juventude. Como é bom quando eu participei de alguns retiros com jovens da renovação carismática, você chega no encontro, aquela alegria, aquele sorriso de dizer Deus te ama, mas de uma forma tão feliz, tão alegre, de uma forma tão pura, né? A gente vê essa pureza no jovem quando ele diz Deus te ama, que bom que você está aqui. Então eu vejo que no grupo também de vocês deve acontecer dessa forma tão bonita, esse acolhimento, esse chamar o jovem, né, através do acolhimento. Eu acho que faz a diferença esse acolhimento, quando a pessoa chega, a paz de Jesus, Jesus te ama, ele fica feliz com você aqui no grupo, né, esse sorriso, é muito bonito. Vocês fazem esse tipo de trabalho, com certeza. Com certeza. Nosso grupo ele é dividido em alguns ministérios, o qual tem um ministério específico para isso, a promoção humana, a qual vai estar sempre lá na porta, com um recadinho, com um abraço, com um sorriso. Às vezes, Geraldo, não é só a pregação que vai fazer o efeito, não é só a pregação que vai curar, não é só uma oração que vai curar. Às vezes é um abraço, às vezes é um sorriso. Às vezes, quantos jovens não abraçam alguém, não sorriem para alguém, não veem felicidade. E é aquele momento da promoção que vai mostrar para os jovens que existe sim alegria, que existe sim o amor de Deus naquele local. Mostrar para o jovem que vale a pena ser cristão, que Cristo pode fazer parte da minha vida nesse mundo, em qualquer lugar que eu tiver, né? Mostrar para ele que Cristo te espera sempre de braços abertos, e que estar em Cristo não é tristeza, estar em Cristo é alegria, é sorriso, é leveza, é ser jovem, né? Porque o jovem não é a igreja do amanhã, o jovem é a igreja do hoje, no jeito dele de evangelizar, na maneira dele de alcançar o coração do próprio jovem, né? Ninguém melhor para alcançar o coração do jovem do que ele próprio. Então eu acho de uma propriedade muito grande quando surgiu os primeiros grupos de oração jovens aqui na diocese. Mas como você voltou lá no começo da renovação carismática, esse movimento ele nasce nos jovens, porque ele nasce dentro de uma universidade entre universitários, que se reuniram para pedir nada menos, nada mais que o Espírito Santo. Então, desse movimento jovem, que foi um movimento jovem, um movimento de universitários nos Estados Unidos, que num clamor simples, porque não se tinha formação, não se tinha compreensão, mas queriam experimentar Deus pela ação do Espírito, começaram a pedir a ação desse Espírito, e houve ali algo que transformou toda a vida daqueles jovens e toda a vida da igreja, porque esse movimento se expandiu de uma forma enorme. É um movimento que chama muita gente para a igreja, que traz muitos jovens à vocação. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive estudando no seminário e eu acompanhei algumas coisas no seminário há anos atrás. Você não tinha. Hoje, se você pegar no seminário hoje tem grupo de oração. Se você pegar no seminário hoje, nós vamos pegar a maioria dos jovens que estão lá são oriundos desse carisma da renovação que suscitou essa vocação. Então a gente vê que é um movimento que trouxe um avivamento para a igreja e traz esse avivamento no coração do jovem. Mas pergunto para vocês, bom, diante de tanta graça que a gente está falando aqui, quais as maiores dificuldades que hoje vocês enfrentam para poder evangelizar o jovem, né? Sendo o jovem que busca Cristo, que busca essa alegria de Cristo, mas qual a dificuldade que vocês veem para alcançar o coração do jovem diante dos desafios de hoje? Assim, eu achei bem legal quando, em dado momento, participando ali do Maranata, assim, quando eu tinha acabado de chegar, foi
houve ali uma certa discussão de mudar ou manter a marca do grupo, né, a logo do grupo, né, que era como era conhecida, as cores. E antes, bem no começo, primeiro foi decidido que seria a foto de um leão, né, e assim, mas naquele momento em que houve essa discussão posterior, eu percebi que o leão ele não mostrava muito quem mostrava claramente, né, mas ele não se adequava muito à espiritualidade do Maranata. Porque é o seguinte, Geraldo, uma coisa a gente vê muito forte hoje na juventude, que o jovem hoje ele tá doente. Não é verdade? O jovem ele tá muito doente. O jovem ele carrega feridas. O jovem ele vive muitas vezes numa realidade em que a família tá com problemas. Quando ele tem realmente uma família assim em sentido pleno, né? Quando ele tem realmente pais em que ele pode confiar, né? Em que ele tem confiança, em que ele tem abertura. E o grupo de jovens Maranata hoje, a imagem não é mais de um leão, a imagem é de um coração. A imagem é de um coração. Um coração ali ferido, mas que demonstra muito amor. Eu acho que isso envolve muito o que o Maranata é. O Maranata é um grupo de jovens, é um grupo carismático que ama muito. Você vai lá, o jovem que pisa o pé lá na igreja para participar do grupo de oração, uma das primeiras coisas que ele escuta é que ele é amado. Que Jesus, que o nosso Deus tem um amor incondicional por ele. Né? A gente vive essa experiência tão forte, né, nos grupos de oração dentro da igreja, mas o jovem hoje em dia ele não vive. O jovem hoje em dia ele não sabe o que é ser amado. O jovem hoje em dia ele vai para a sociedade, ele vai para o mundo de trabalho, ele vai para o sistema das relações sociais, em que ele só sabe ser cobrado, em que ele só se sente que a sociedade exige muito dele, que a internet exige muito dele, que pode condenar ele a qualquer momento. Ele está numa sociedade em que as pessoas usam muito umas às outras, usam no sentido de se relacionar, usam o outro para satisfazer a mim mesmo. Uma sociedade assim que usa o outro para obter vantagem no lado financeiro também. Então assim, o grupo Maranata ele vive isso, ele vive o amor. A gente, nas nossas adorações, a gente sempre está fazendo um momento em que os jovens se sentem amados, em um momento de realmente viver o amor de Deus. Nas nossas pregações, o amor de Deus ele é até chato, ele é até insistente, porque a gente precisa saber que Deus nos ama, que Deus está sempre pronto a nos acolher. É muito interessante assim que no nosso grupo de oração, todo momento que alguém precisa de oração, que alguém precisa conversar, tá sempre alguém ali para atender, para colocar as mãos e rezar. Sabe, assim, eu acho que essa claro, é o nosso chamado, né? Então a gente está um pouco puxando a sardinha também para nós, mas eu acho que esse é o grande ministério do assim como a grande chamado, a vocação do Maranata é amar. É amar assim com o amor que Deus nos amou. Eu acho que o Maranata, assim como o Guilherme falou, ele tem a representação de um coração. E nas nossas redes sociais, por favor, sigam o grupo O Maranata. Mostra esse coração e até explicamos o porquê. É um coração com as cores quentes, vermelho, amarelo, laranja, que está em chamas. Um coração que arde, um coração mais que arde não de dor, mas de amor pelo Espírito Santo. E ele está sendo segurado. Essas mãos que cobrem este coração representam o amor de Deus, o cuidado. E assim como o Guilherme falou, o que prezamos no nosso grupo é representar esse amor. Representar esse amor que muitas das vezes dentro de casa não é possível ver. Quando falamos dos jovens de hoje, falamos muito de uma frieza espiritual. Jovens que não buscam a espiritualidade
ou que se vê estagnado nela. E é missão do Maranata, é missão trazer com que esse fogo volte e que ele queime cada vez mais. É verdade, a gente percebe hoje o jovem um pouco perdido no seu sentido de vida, percebe ele muito isolado no seu sentido de existência. Há uma individualidade, um isolamento muito grande, uma frustração enorme consigo mesmo na comparação que a internet hoje nos dá de fazer um com o outro, e um desamor muito grande. Realmente aqui, passando porque tem um filho jovem, então tem essa convivência, por participar de retiros com jovens, de participar aí pregando para jovens também no EJC, EAC, em outros movimentos também como a Renovação Carismática, a gente percebe isso, né? Essa frieza espiritual, ela parte desse desamor existente dentro de si, dessa falta de sentido, de compreensão de si mesmo, de aceitar a si mesmo como é, né? Então a gente vai percebendo isso. E quando a gente vê, que você fala assim, olha, o símbolo é um coração, porque ele esbanja amor, né? E a gente sabe que esse esbanjar amor é uma cura para o coração humano. Esse ser amado, ele é uma cura para o coração humano. Eu digo assim porque muitas das vezes, às vezes as pessoas pediam, olha, você poderia visitar fulano, fazer uma oração para ele, que está difícil, e às vezes você ia ali, você oferecia o ouvido e um abraço. Você não moveu uma palavra de oração. A oração foi emprestar o ouvido e dispor um abraço, que é um abraço humano, mas divino, porque Deus se faz presente na gente. E quantas vezes você saía dali a pessoa dizendo, olha, como esse abraço transformou a minha vida, porque não se sente amado, né? Não se sentia amado, né? Então é uma constância, vocês falando. Eu tenho uma experiência que eu tive com um jovem que pediram que fosse, passando da adolescência para a juventude, em que ele entrou em depressão profunda justamente por isso, por desamor, ausência de pai e mãe, por se fechar em si mesmo, por se isolar do mundo, e aquilo só prejudicou e ele entrou em depressão. Seus padrinhos ficaram preocupados, pediram que eu fosse visitar. E eu fui, e não foi fácil que ele abrisse a porta, eu tive que insistir. Tinha 1, 2, 3, até 10 vezes para que ele pudesse abrir aquela porta. Mas ele abriu. E foi difícil chegar ao coração dele, porque ele estava tão fechado em si que ele não se abria. Foi preciso usar de uma pedagogia de falar de mim mesmo, das dores que eu tinha, para alcançar o coração dele, para que ele pudesse também falar de suas dores. E no final, ele falando de suas dores, da sua falta de sentido, da ausência que ele sentia, do desamor que ele sentia de seus pais, eu lhe dei um abraço e falei para ele, um abraço de pai, um abraço de pai, de mãe, é um abraço de Deus. É um abraço humano, mas aqui há o que eu quero te oferecer, o Cristo que eu carrego no coração. Não é o que eu estou te oferecendo, não sou eu, mas o Cristo que eu carrego nesse abraço, para que Deus cure o seu coração, né? E depois iria conversar com os padrinhos, para conversar com os pais, para poder dar esse amor, esse abraço que tanto ele desejava, essa presença. E ao terminar aquele abraço, e quando eu me despedi para ir embora, ele me chama para o seu quarto. E no quarto dele havia uma cadeira, amarrado na janela uma corda e feito laço. E ele disse, tio, eu iria me suicidar. Quando o senhor bateu a primeira vez na porta, eu estava em cima da cadeira. Eu disse, não atendo. O senhor insistiu tanto que eu abri. E então eu quero agradecer. Tirou a corda e entregou na minha mão. Porque através do abraço de Deus que o senhor me devolveu a vida, o desejo de viver. E às vezes no grupo Maranata vai chegar jovem como aquele, que precisa desse abraço, que precisa desse sorriso, desse acolhimento, de que entenda que não eu sou importante.
Às vezes eu não compreendo o jeito que Deus tem me amado na minha família, mas Ele nunca deixou de me amar. E acho que esse abraço, ele é importante demais. E quando vocês partilharam, eu cheguei de rupiar aqui justamente disso. De um coração em chamas de amor. Porque eu vejo que a juventude realmente está carente dessa presença amorosa de Deus no coração. E isso pode transformar vidas. E eu com certeza, no grupo de vocês, se vocês quiserem dar testemunho, podem dar. Mas já deve ter chegado jovem assim, com o coração espedaçado, estraçalhado, mas cujo aquele grupo, aquele abraço, aquele despertar de Deus, e às vezes nem foi na pregação, nem foi na oração, mas foi no acolhimento, no abraço. Jesus te ama, você é importante para Ele. Eu penso que isso é muito importante nesse trabalho de vocês. Continuem, não parem. Amém. Eu quero, assim, só deixar bem claro uma coisa. Nosso grupo, ele foi criado por Deus, é claro, ele é obra de Deus. Mas, assim, eu acho que, assim, você falou sobre testemunhos. Eu acho que o primeiro testemunho somos nós. Né? Se pedisse aqui, igual a gente pede na renovação carismática, quem não tem problema, levanta a mão. Aqui nessa sala ninguém levanta. Se tivesse como a gente vê assim, as celas de todo mundo, o radinho de todo mundo, eu acho que ninguém em casa ia levantar também. Porque assim, eu acho que nós fomos os primeiros a serem atingidos por esse amor, né? Eu acho que assim, os irmãos aqui mesmo sabem, né, que a minha saída do grupo não foi fácil, né? Assim, eu mesmo aqui tô vindo aqui hoje cheio de problema. O Samuel também deve estar cheio de problema. Vários irmãos com certeza gostariam de estar aqui hoje falando também, né? A nossa coordenadora Maria Eduarda, com certeza. Todos os irmãos que estão lá. E assim, a maioria não pôde. Entende? Então assim, nós somos esses primeiros a serem atingidos pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você também, Deus fez várias maravilhas na sua vida que permitiram estar aqui, né? Eu também, assim, nós, só para deixar assim bem claro que nós como grupo de oração, nós precisamos muito ainda receber o amor de Deus, não é? Sim, Guilherme. Achei até interessante, Geraldo, ter falado da pedagogia como utilizamos para chegar nesses jovens, que às vezes precisamos nos abrir, precisamos falar dos nossos problemas para chegar dos outros jovens. E também é um princípio que usamos no Maranata. Gostamos muito de falar da partilha, que é um momento que a gente se abre, fala um pouco da nossa intimidade com Jesus, da nossa intimidade social, com a família, com amigos. E às vezes é uma oportunidade que outros jovens, crianças, adultos, quaisquer a idade seja, é aquele momento que a pessoa tem para falar: olha, eu estou passando por isso. E ser jovem, ainda mais ser jovem católico dentro de um grupo de oração, não vai te ausentar de ter problemas. Muito pelo contrário, às vezes os problemas até dobram, porque às vezes você tem que correr atrás disso, porque é difícil ser católico. Você precisa lutar contra o pecado, precisa lutar contra este mal. Mas poder mostrar que o Maranata também passa por suas dificuldades. Os servos passam por suas dificuldades, mas estão lá, estão firmes, estão fortes, de pé, para mostrar que esse amor todo mundo consegue ter, todo mundo pode ter e merece ter, mesmo diante dos problemas, mesmo diante de todas as situações que passamos nos dias de hoje, né? E ser jovem, ser Maranata é isso. Estar fixo em Jesus, manter a cabeça de pé e seguir de forma fervorosa, né? Que bom, seguir Jesus de forma fervorosa. A gente passa por dificuldades. Eu sempre falo aqui na Tridimensional, gente, às vezes a gente vem aqui fazer esse programa, a gente está em pedaço, porque a gente passa por, às vezes o dia não foi bom, estamos dificuldades, mas o que nos move é o amor de Deus. O amor de Deus que nos acolhe, nos fortalece e nos fala, revela esse amor. Porque a partir desse... Às vezes a gente entra aqui todo angustiado, ou às vezes chega num grupo de oração
todo angustiado, mas quando termina a gente sai, parece que tirando um peso. Então é sempre assim, né? E o primeiro, sempre, a graça sempre por primeiro é na gente, que a gente está ali na batalha. Louvado seja Deus. Eu vou fazer um intervalo. Na volta, vou pedir para vocês cantar e orar. Fazer uma oração conosco, nesse momento bonito aqui, né? Que nós estamos tendo aqui com o Grupo Maranata. Que vocês possam fazer aqui um momento de oração, de reflexão, junto com os nossos ouvintes, porque o programa é isso, né? O programa ele foi criado justamente Caminhos de Fé, né? Quando fui convidado para fazer o programa, como dar um nome? Eu falei Caminhos de Fé, porque a fé é uma caminhada, a conversão é diária, a luta ela é diária, a luta, né? O ser santo é essa luta diária para a gente ser melhor. Isso é santidade, né? A plenitude é só na vida eterna. Aqui a gente vai enfrentar os desafios da vida. Então, caminhar, jamais parar. Dificuldades teremos, problemas vão aparecer enormes, mas a gente precisa caminhar com fé, porque a fé vai nos impulsionando a não parar nessa caminhada, a não desistir, a não desanimar, a não se acomodar, mas a querer buscar sempre mais a força em Deus, para que a gente possa ir compreendendo a nossa existência e fazendo ela valer a pena, né? Fazendo ela valer a pena, amando, deixando-se ser amado, porque eu vejo hoje a dificuldade que as pessoas têm também de deixar-se ser amar, porque quantos chegam ali, você tenta amar, mas eles não têm uma abertura para esse amor, né? Então é esse trabalho. Então que Deus possa continuar abençoando vocês. Nós vamos fazer esse intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Caminhos de Fé, e vocês preparem uma canção e preparem aí um momento de oração, de reflexão para nós, tá bom? E daqui a pouco a gente vai estar de volta, querido ouvinte da Tridimensional Web Rádio. Na Tridimensional, tá bom demais! Estamos de volta, querido rádio ouvinte da Tridimensional Web Rádio, com o nosso programa Caminhos de Fé. Estamos aqui com o grupo de jovens Maranata e vou deixar vocês agora, né? Vocês vão cantar primeiro, vocês vão fazer a oração primeiro. À vontade, o programa é de vocês. Amém. Geraldo, quando a gente falava que a gente surgiu de um sonho do amor de Deus, a gente acredita muito realmente que Deus dá o primeiro passo, que é o Espírito Santo que, vindo aos nossos corações, que suscita nos nossos corações esse primeiro amor. Foi o Espírito Santo que nos trouxe até aqui, foi o Espírito Santo que primeiramente olhou para nós, na nossa pobreza, e quis que nós vivêssemos uma vida nova, uma vida de fé. Por isso eu queria ler na Palavra de Deus o que diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26. A gente é criatura. Nós fomos criados por Deus para amar. Nós fomos criados por Deus para amar e servir a Deus. Por isso, nós temos essa confiança nele como um pai que cuida sempre de seus filhos, como um grande amor, que é Deus, que é puro amor, que ele mesmo quis que nós vivêssemos. Ele nos chamou à vida. Ele nos formou lá no ventre da nossa mãe, nos chamando, nos soprando nas nossas narinas, como ele fez com Adão, né? Ele soprou o Espírito para que nós vivêssemos. E desde o início da nossa vida, passando por toda a nossa vida, é o Senhor quem tem nos guiado, é o Senhor que tem cuidado de nós para que nós chegássemos até aqui. Por isso, queria começar neste momento de oração já a abrir-nos ao nosso espírito, ao Espírito de Deus, porque o Espírito Santo de Deus
que suscitou a renovação carismática, que suscitou o grupo Maranata, é esse Espírito que alimenta a nossa alma, é esse Espírito que dá o primeiro passo, que nos dá primeiro a graça para que nós possamos viver uma vida em Cristo. Por isso a palavra de Deus lá em Romanos 8, 26 vai dizer assim: outrossim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Quando nós recebemos o chamado para pregar, quando nós recebemos o chamado para começar um grupo de oração, na verdade nós escutamos a voz de Deus. Na verdade, o Espírito Santo de Deus, a partir de um sonho de amor, ele sopra em nós, ele como que nos convida com uma voz suave, que é a voz de Deus. Ele começa a nos fazer um chamado que talvez as pessoas de casa, talvez você que está me escutando aí, esteja ouvindo agora, falando: nossa, esse grupo de oração deve ser bom, esse grupo de oração deve ser bacana. Isso que você está escutando, meu irmão, é o chamado de Deus. É a voz suave do Espírito Santo que já pulsa nos nossos corações. Porque nós não estamos aqui, Geraldo, por nenhum outro motivo que não seja para amar e servir a Deus. Que não seja para que as pessoas que estão nos escutando possam ouvir, ser convidadas por Deus para participar dessa vida, desse mesmo amor que nós participamos, que nós vivemos. Por isso hoje nós pedimos o Espírito Santo para que venha auxílio à nossa fraqueza. Porque nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como orar. Antes de eu chegar aqui, eu não sabia nem o que eu ia falar. Não fazia ideia. Eu nem participo mais do grupo de oração hoje em dia, mas ainda assim o Senhor teve um plano para me chamar aqui. O Senhor, Ele não quis, como se diz, as vias normais, chamar o coordenador, chamar os representantes, apesar do Samuel estar aqui, né? Mas o Senhor quis chamar alguém que teve que sair. Então eu não sabia o que eu ia falar, eu não sabia o que eu ia rezar, mas o Espírito Santo, ele vem em auxílio à nossa fraqueza. E é o Espírito Santo que nos chama à vida. Como esse jovem que você falou que já estava na morte. Como esse jovem que não sabia mais o que era viver. Estava vivo. Estava muito vivo. Talvez estava até com saúde. Mas por dentro, no fundo do seu coração, ele estava morto. O Espírito Santo nos chama à vida. Ele chama você que está escutando a vida. Ele chama a mim, Guilherme, a vida. E você pode bater no peito e falar que o Espírito Santo chama a mim. Pode falar o seu nome, ele chama a mim, Guilherme, a vida. Ele chama a viver uma vida com Deus, uma vida verdadeira, uma vida que vai muito além dessa vida terrena, dessa vida passageira. Não, o Espírito Santo, ele nos chama a viver uma vida de verdade, uma vida no Espírito, uma vida espiritual em sentido pleno, um espírito cheio de vida. Por isso hoje nós pedimos o Espírito Santo, que ele venha em auxílio à nossa fraqueza. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia, teimono não dá mais. Vem, Espírito de Deus,
Espírito nessa noite. Tira do meu coração, Senhor, toda a impureza da tristeza, toda a impureza da morte, Senhor. Me leva a uma vida nova hoje, Senhor. Não dá mais. Avivar os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar essa nação, um tremendo avivamento. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus hoje preencher o nosso coração com uma graça tão profunda, com uma graça tão viva, com uma graça tão perfeita, que venha preencher todos os vazios, que venha preencher, Senhor, todas as necessidades que nós trazemos, que venha acalmar, que venha trazer paz, que venha trazer o conforto, que venha trazer a confiança, que venha tirar o medo, que venha tirar do nosso coração, Senhor, quebrar, arrancar todas as cadeias que nos prendem pelo medo. Vem Espírito Santo de Deus. Vem queimar o nosso coração, o nosso coração. E fala, vem Espírito Santo, vem queimar, vem fazer transbordar nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Amém, Senhor. Em Ti nós confiamos, Senhor. Em Ti, Senhor, nós entregamos o nosso coração. Em Ti, Senhor, nós nos abandonamos. Confiamos na graça que o Senhor tem para nós. Hoje, Senhor, nós nos abandonamos no desejo de viver o sonho que o Senhor sonhou primeiro para nós. Nos abandonar em Tuas mãos. Vem, Senhor Jesus. Amém. Que maravilha. Louvado seja Deus por esse momento de oração. Louvado seja Deus que a gente tenha certeza que na simplicidade dessa oração o coração dos nossos ouvintes foram alcançados. Às vezes uma mãe aflita, pedindo que o filho, que às vezes tem tomado caminhos tão tortuosos no seu coração, e aonde é que esse filho está, do jeito que ele se encontra, com certeza algo de novo Deus fez. E a gente tem essa certeza porque nós cremos nesse Deus que é capaz de fazer sempre as coisas, né, nas nossas vidas, e é capaz de tocar. Ele que para Ele não existe espaço, tempo, Ele não é matéria, Ele é Espírito, e Ele sopra sempre onde quer, do jeito dele, da maneira dele. Então a gente tem certeza que a graça de Deus, ela foi infundida nos nossos corações, dos nossos ouvintes, porque eu aqui também, né, fui tocado por essa graça, por esse amor de Deus. Louvado seja Deus. Eu agradeço muito a vocês, né, por estar participando conosco aqui, falando do Grupo Maranata, e vou deixar as considerações finais, mas eu gosto muito de estar fazendo alguma mensagem
Então digo para vocês do Maranata, para você jovem que nos escuta, para a juventude: jovens, nunca deixais faltar o vosso barulho bom, o barulho bom da juventude, o vosso impulso ágil e destemido, jovem possível, destemido, sem medo, mas nunca falte. E o vosso modo jovem de viver e de anunciar com alegria o Cristo ressuscitado, que nunca falte no Grupo Maranata, em todos os grupos jovens, no coração do jovem, nunca falte esse barulho bom da juventude, esse impulso ágil, destemido, que nunca falte esse modo jovem de viver e de ser, porque é esse modo que evangeliza o outro jovem e anuncia com alegria, com sorriso, com ânimo o Cristo ressuscitado. Mostrem ao mundo o Jesus vivo e transbordante de alegria, vencedor da morte e um amigo que ama e quer estar com todos e em todos. Mostre esse Jesus que é amigo, que ama, que é amigo, que tem amizade conosco, que quer estar em todos e com todos. Não vos deixeis dominar pelo medo, pelo desânimo, pelos obstáculos e pelas ilusões. Sejam uma igreja em saída e encaminhada, sejam motores propulsores da fé, porque eu vejo na juventude um motor propulsor da fé. Que Deus abençoe imensamente vocês, que a unção do Espírito sempre renove no coração de vocês esse desejo de servir e amar a Deus, acolhendo outros jovens, amando esses jovens. Que esse coração que representa o grupo de vocês, que esse coração que esbanja amor, que explode de amor, continue sendo a força que exploda no coração de vocês para alcançar esses jovens. Sabemos que vocês ainda vão enfrentar tribulações, como todo ser humano enfrenta, mas jamais desistam. Jamais deixem de ser jovens de Cristo nesse mundo que tanto precisa dessa juventude que revela Cristo, que revela esse amor de Cristo no jeito de ser jovem. Não percam o jeito de ser jovem, não se pode perder, né? Eu lembro de muitas vezes no grupo de oração e de renovação, às vezes a gente tinha aqueles grupos, as pessoas mais velhas, mas o jovem, não podemos que eles percam a essência deles. Essa é a essência deles, essa é a essência de Deus neles. Nós não podemos. Vocês reclamam demais, gente. Eles têm essa essência faz a diferença nesse mundo. Faz a diferença para alcançar outro jovem e o coração de um adulto também, porque eu alcanço o meu, viu, gente? É maravilhoso. Então, deixa vocês à vontade, as considerações finais de vocês para os nossos ouvintes, convidar os jovens para participar do grupo de oração e também não podemos esquecer, né, da jornada diocesana da juventude. Então, o espaço é de vocês para fazer esses convites e as considerações finais. Eu gostaria primeiramente de te agradecer, Geraldo Flávio, por conta do convite. Foi muito especial estarmos aqui, poder falar um pouquinho do Grupo Maranata, da nossa caminhada. E também quero convidar os nossos ouvintes a participarem. Nosso grupo funciona na Paróquia São Benedito, todo domingo, às 4h30 da tarde. Também convidamos vocês para participarem da JDJ, Jornada Diocesana da Juventude. Ela vai acontecer dia 30 de novembro de 2025. Teremos também a adoração, que acontecerá na Catedral, dia 30 de outubro. E começará às 9 horas da noite até às 6 da manhã. Essa adoração será um dos primeiros passos para a JDJ, Jornada Diocesana da Juventude, e que estejam convidados não apenas os jovens, mas crianças, adultos, idosos, porque estar com Jesus nunca é demais, nunca. Então, participem da JDJ, participem do Grupo Maranata. E, novamente, agradeço você, Geraldo, pelo espaço. Guilherme. Obrigado. Uma boa noite ao pessoal. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Samuel, pelo convite.
E fiquem com Deus. Foi uma alegria estar aqui. Então tá bom, querido ouvinte da Tridimensional Web Rádio, nós agora terminamos esse momento Pascom, que tão bonito, tão gostoso. Se eu pudesse ficar aqui orando, conversando com vocês até o programa acabar, seria uma maravilha, que já também não está muito longe não, já é 8h30, olha, louvado seja Deus, que bom, louvado seja Deus, fico muito agradecido poder ter junto com vocês aqui, participado do nosso programa aqui. Eu tenho certeza que enriqueceu muitos os nossos ouvintes, enriqueceu muito quem ouviu, e a gente sabe que o programa é gravado. Se alguém quiser escutar de novo, vai lá no site da Tridimensional, tá lá o programa. Fazeremos o corte aqui desse momento que a gente viu, e será postado no Instagram da Paróquia São Benedito, Pascom. Então é um momento muito lindo. Eu acho que vale a pena ouvir de novo, vale a pena a gente participar dessa oração de novo. Que Deus abençoe. Daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Caminhos de Fé.